Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 19. Vamos ler, irmãos. Atos 16, a partir do 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? E eles disseram, vamos ler juntos? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, abençoa-nos agora pela tua palavra. O Senhor já nos abençoou com a tua presença, com teu Espírito Santo, agindo no meio do teu povo, falando ao teu povo, mas pedimos que pela tua palavra, os alicerces da nossa vida sejam movidos, e que nós, meu Deus, possamos nessa hora nos aproximarmos mais do Senhor. Abençoa-nos através desta palavra, eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Família, um lugar de cura e redenção. Dos versículos 21 a 24 deste capítulo, a palavra casa aparece 3 vezes. Dos versículos 31 a 32 e também o 34, aparece uma vez a ideia de casa, de família, de maneira indireta, quando nos é dito a respeito da família do carcereiro, todos os seus, ou seja, toda a sua família. A pergunta do carcereiro, ela é vital, ela é fundamental, ela tem a capacidade de definir o destino eterno de uma ou de mais pessoas. Quando ele pergunta o que eu tenho que fazer para ser salvo, essa é uma pergunta que você que não tem certeza da sua salvação precisa se fazer nessa noite, porque nós não sabemos quanto tempo de vida teremos nessa terra, mas, meus amados, esse é o tempo de pensarmos. É uma pergunta existencial e, como disse, fundamental, porque lida com o destino eterno das nossas almas.
E se você não tem Cristo aqui ou acompanhando pela internet, então essa pergunta só admite uma resposta: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra de Deus. Eu acho interessante que, conquanto a salvação seja individual, ela não precisa acontecer apenas no indivíduo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, através da resposta de Paulo, é que a salvação, ela pode atingir o meu coração, transformar a minha vida, mas não precisa ficar apenas comigo. Ela pode vazar de mim, ela pode transbordar em mim, ela pode atingir aqueles que estão ao meu redor e aqueles que estão mais próximos de mim nessa vida é a minha família. Eu tenho relacionamento com outros, mas com a minha família é íntimo, é próximo, é algo que mexe com as entranhas, é de coração para coração. É impressionante como a visão da salvação aqui é expressa. Ela impacta uma pessoa, mas não precisa ficar apenas em uma pessoa. Você sabe que é curioso. Eu vou usar essa palavra para ser educado, que existem algumas pessoas que preocupam-se com a sua salvação e não se preocupam com a salvação da sua família. A família é o primeiro campo missionário do cristão. É o lugar mais difícil para se ser crente, porque lá todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe como você é. Todo mundo sabe quem é você de fato. Mas é o primeiro campo missionário ao qual Jesus nos envia. Tem pessoas que se preocupam com a sua salvação, mas não se preocupam com a salvação dos seus familiares. E isso pode ficar ainda pior. Tem gente que se preocupa com a salvação dos seus familiares, mas não se preocupa com a sua salvação. Nessa igreja já aconteceu, e eu já ouvi de outras igrejas que isso aconteceu. Uma mãe traz os filhos para participar da classe da escola dominical e vai embora. Eu ouvi de uma igreja, o pastor contando, pastor, a mãe trazia os 3 filhos para a igreja, não faltava todo domingo, trazia para a igreja e depois ia para o shopping. Ou seja, para ela, a salvação de seus filhos era muito importante, a dela não. E há um agravante aí. Qual é a mensagem que essa mãe estava passando para os seus filhos? A mensagem que diz que essa coisa de Deus, de Bíblia, do relacionamento com Deus, da eternidade, só interessa a nós, seres humanos, quando somos crianças. O adulto não precisa disso. Então, quando essas crianças crescerem, elas vão chegar naquele ponto de dizer, bem, agora eu não sou mais criança, e se a minha mãe não precisava dessa história de Bíblia, de igreja, de salvação de Jesus, eu também não preciso. Mas nós temos que estar preocupados em crescer quanto à nossa salvação, em agradar o Senhor, em crescer no conhecimento da Bíblia, em crescer espiritualmente, mas também devemos estar preocupados que a nossa família conheça o Senhor. Por isso a gente tem que fazer culto doméstico dentro de casa. A gente tem que sempre ter a Bíblia aberta dentro de casa e lê-la. A gente tem que sempre ter hinos tocando dentro de casa. E como eu tenho dito aqui, eu vou dizer até Jesus me chamar, crie seu filho na igreja, mas crie também seu filho no Evangelho. Criar na igreja é trazê-lo para a igreja. Criar no Evangelho é viver os valores do Evangelho dentro da sua casa. Eles vão chegar a uma fase da vida em que eles vão fazer escolhas, mas é muito importante que os pais
tenham a sua consciência tranquila de que viveram os valores do reino de Deus dentro de casa e mostraram, apresentaram seus filhos a Deus e apresentaram Deus aos seus filhos durante o tempo em que Deus colocou os seus filhos debaixo da sua autoridade. Hoje, quem não estava aqui perdeu um momento sublime tão tocante, onde nós vimos o irmão Cristiano, irmã Ana Cláudia, as suas filhinhas aqui à frente, e o irmão orou, dedicando a sua filha, Emanuele, recém-nascida, ao Senhor, e se comprometendo diante do povo de Deus, e diante de Deus, porque isso não é um compromisso com o pastor, isso não é um compromisso com a igreja, isso é um compromisso com Deus, e que é feito publicamente, diante do povo de Deus, dedicando sua filha, e dizendo, nós vamos ensiná-la os caminhos do Senhor. Essa preocupação, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha casa. Nós não podemos pensar assim. Da porta para fora, maravilhosas pessoas, da porta para dentro, como Davi, da porta para fora, vencedor de gigantes, um militar exemplar, competente, um líder como poucos na história, um homem realmente diferenciado, da porta para fora, ele era louvado, ele era ovacionado, mas da porta para dentro, dentro de casa, sob o ponto de vista familiar, Saul era mais saudável do que Davi. A questão é que, sob o ponto de vista espiritual, Saul era doente. E o nosso esforço tem que ser para vivermos o evangelho da porta para fora, mas também honrarmos ao Senhor da porta para dentro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque Paulo estava com isso dizendo ao carcereiro, bem, Jesus quer redimir a sua vida, mas a sua família também precisa de redenção. A sua casa também precisa de redenção. E redenção em pelo menos 2 níveis. Cura em pelo menos 2 níveis. O primeiro nível, famílias necessitam da cura e redenção psicológicas. Porque eu sei, irmãos, que o ambiente familiar é o ambiente propício para que nós provemos nossas grandes alegrias. Mas também é um ambiente propício para que feridas muito profundas sejam feitas. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos prestar atenção, para que a nossa família seja um ninho de amor, de acolhimento, de cura e de redenção. Eu sei que, infelizmente, nem todas as famílias têm essa característica. Há pessoas aqui nessa noite, outros que me acompanham pela internet, que sofrem de dores emocionais muito grandes por causa de feridas que foram feitas anos antes, dentro da sua própria casa e por pessoas da sua própria família. Há lares disfuncionais. Há lares onde a doença emocional se alastrou, são doentes emocionalmente falando. Há lares onde os filhos aprenderam uma maneira de se relacionar que expressa uma patologia, uma enfermidade, uma doença emocional. Eles não conseguem se relacionar de maneira saudável com os de fora, porque não se relacionam saudavelmente com os de dentro. São famílias que precisam de cura. Lares que abrigam disfuncionalidades, resultantes de pecados individuais ou de culturas familiares adoecidas. A família de Abraão viciou-se na mentira. O pai era mentiroso, o filho viu isso aí, aprendeu isso, quem sabe ouviu essas histórias tantas vezes e passou a mentir também.
Um comportamento adoecido irradiando comportamentos adoecidos dentro de casa. E a Bíblia fala disso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados, preste atenção, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Uma maneira de viver vã, que foi aprendida com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com tia. Muita futilidade familiar tem a ver com esses condicionamentos herdados desde a infância, aprendidos e apreendidos desde o tempo da nossa tenra idade. Isso precisa de cura, precisa de intervenção de Deus, precisa de redenção. Lares marcados por ódios históricos, onde o filho cresceu vendo o pai odiando o sogro. O pai que proibia os filhos de ir à casa da avó, sua própria sogra. Por birra, por briga, por cisão, indiferença, distanciamento. Enquanto eu falo aqui, muita gente está trazendo à memória certas lembranças, certas imagens que viu, estão marcadas lá, fazem parte da sua vida e têm um reflexo na sua vida atualmente. A palavra de Deus fala de uma mulher cananeia que foi até Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 22. Ela foi até Jesus e foi desesperada porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ou seja, a casa daquela mulher estava marcada pela presença do mal. O mal que se aninhou naquela família, fez ninho naquela família. Por isso a expressão endemoninhado. Ninho de demônios. Aquela menina havia se tornado um ninho de demônios. As pessoas sempre perguntam como é que um demônio possui alguém. É assim de graça? Não, não é de graça. O demônio vai se aproximando à medida em que portas são abertas, em que licenças são dadas. Tanto que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Qual é o lugar que o diabo tem na minha vida? É o lugar que eu dou, é a brecha que eu abro, é a licença que eu dou. Inclusive crentes, porque esse texto de Efésios 4:27 foi escrito para crentes. Um crente, um salvo por Jesus, nunca, jamais, é impossível ser possuído por um demônio, porque dentro dele habita o Espírito Santo, ele é casa de Deus e, portanto, o demônio não pode tomá-lo, mas ele pode dar lugar ao diabo. Ele pode dar vazão a uma influência maligna dentro da sua casa. Há pessoas que mexem com ocultismo e às vezes nem sabem que isso é ocultismo, mas eles vão abrindo e os seus filhos estão ali. Às vezes é um filme, às vezes é uma música. E hoje a gente tem músicas, irmãos, crianças de 4 anos cantando músicas que falam de palavrão, de relação sexual, que dão apelidos terríveis para os órgãos sexuais masculinos e femininos, e as crianças estão cantando, se rebolando, e os pais dizendo: que coisa linda! Essas licenças que são dadas, essa menina chegou a se tornar ninho de demônios, porque certamente licenças foram dadas, aberturas foram feitas, brechas foram abertas. E qual é a brecha que o demônio tem na vida de uma família? É a brecha que a família dá. Isso trouxe problemas sérios para a família. E nós temos que tomar cuidado, porque o diabo quer destruir a nossa casa.
O diabo quer ceifar os nossos filhos. Mas nós não tivemos filhos para o mundo, não tivemos filhos para o diabo, nós tivemos filhos para Deus. Nossos filhos são do Senhor. Então, se nossos filhos são do Senhor, não abra brechas. Leve a sério as coisas de Deus dentro da sua casa. Jesus fala também da parábola da casa vazia, no mesmo capítulo, no capítulo 12 de Mateus. Ele fala numa parábola de um homem que era habitado por 7 demônios. Mas, de repente, os demônios saem. Por um demônio. E, de repente, esse demônio sai. Esse homem que andava sujo, maltrapilho, enfim, ele toma banho, ele põe uma roupa, ele penteia o cabelo, ele faz a barba, ele fica bem. E Jesus diz que o demônio, depois de andar por lugares áridos, ele diz, eu vou voltar para minha casa. Não adianta nada expulsar demônios de alguém, se em seguida esse alguém não entrega a vida a Jesus, para se tornar casa, templo do Espírito Santo. Se o demônio sai, ele ainda vê aquela vida como sua casa. Ele diz, voltarei para a minha casa. E encontra a casa adornada, varrida. E ele entra e traz com ele mais 7 demônios. E o seu estado de Jesus torna-se pior do que o anterior. Há casas que estão vazias, em vez de estarem cheias de Deus. Estão vazias. E se está vazia, qualquer um pode habitar. Cuide da sua casa. Que a presença de Deus seja invocada dentro da sua casa todo dia. Faz oração na sua casa. Ora, entra dentro do quarto do seu filho e ora por ele. Ele está dormindo, você ora por ele. Põe juízo nessa cabeça, meu Deus. Quebranta esse coração, Jesus. Afasta as más amizades, Senhor. Põe alguém na vida dele que fale coisas boas para ele. Eu já tive diante de mim pais que ficaram bravos. Porque eles falaram com o filho rebelde, o filho cabeçudo, o filho duro de coração. Aí o filho conheceu alguém no trabalho ou na escola que começou a falar com ele, aconselhá-lo e ele mudou. Aí o pai chega bravo e diz, eu falei tantas vezes para ele, a mim não ouve, aí vai ouvir o estranho. Meu irmão, dá graças a Deus que ele ouviu e mudou, pelo amor de Deus. Há casas que estão vazias, irmãos. O que tem dentro lá é a novela e nada contra a novela boa. Porque tem uma novela boa. Você pesquisa de 30 anos para trás, tem umas boas. Agora, hoje, nas novelas de hoje, o homem não é homem. É um negócio louco. Mas o espaço está para isso aí. Mas para Deus a casa está vazia. É o time do coração, ele tem lugar nessa casa. É a música que, enfim, não é agradável nem aos ouvidos de quem teme a Deus, quanto mais ao Deus Todo-Poderoso. O espaço na casa está para essas coisas. Não deixe sua casa vazia de Deus. Encha sua casa com as coisas de... Põe versículo na geladeira. Você vai abrir a geladeira, está o versículo lá. Tem uma irmã lá, a irmã Áurea Lopes, lá na Bahia. Jiquié. Aí a filha dela, Miriam, falando comigo esses dias, a neta dela, Sara, falando comigo esses dias, aí falou assim, pastor, ninguém é doido de tirar aquela televisão do YouTube, que ela assiste o senhor o dia inteiro. Bom, pode assistir outro. Mas desde que fale da palavra de Deus, encha a sua casa com a palavra de Deus. Com os hinos que glorificam a Deus, com as coisas de Deus. Nós somos de Deus e não do mundo.
quando Deus começa a ter liberdade de ação. Jesus disse: alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, farei uma festa com ele, e ele comigo. Abra espaço para Deus. Algumas semanas atrás, eu e o pastor Carlos Júnior fomos visitar uma mãe desesperada com um filho perturbado. E nós fomos lá depois de orarmos aqui, porque nós não sabíamos de que natureza era a perturbação. Mas o fato, irmãos, é que nós entramos na casa e sentimos um clima tão pesado. Nós fizemos a visita, conversamos com aquele homem, o irmão dele estava lá, a mãe. O rapaz todo maltrapilho, todo sujo, todo... Nós oramos por ele ali. Pastor Carlos Júnior até disse: pastor, eu orei de olho aberto, porque se fizesse alguma coisa contra o senhor, que eu estava do lado dele. Eu orei de olho aberto. Mas os olhos do Senhor já estavam sobre nós. Ninguém toca naquele que é lavado pelo sangue de Jesus. Tem medo não, irmão? Nós oramos. Na quarta-feira a irmã veio aqui e disse: pastor, o negócio melhorou 70%. Mas Deus não faz nada pela metade. Você não sabe quem é, nós sabemos e Deus sabe. Ore por essa mãe, já avançada em idade. Ore para que aquela casa seja cheia de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é só o primeiro ponto da mensagem. Eu vou pregar mais até... Não, eu já vou acabar. Fica tranquilo. Famílias necessitam da cura e redenção emocionais, mas precisam de cura e redenção espirituais. Precisa que o Espírito Santo entre em corações e liberte corações da condenação eterna. E nós precisamos entregar nossa vida de forma incondicional a Jesus. E para viver Jesus dentro de casa, a gente precisa fazer uma entrega incondicional. E quando a entrega é incondicional, então nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Quando a entrega é incondicional, nossa personalidade deixa de imperar e é a personalidade de Jesus que vai imperar. Amém. É assim que a gente ganha a nossa família para Jesus. É sendo cheio do Espírito Santo. E essa coisa de ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade urgente, imperativa. Nós temos de ser cheios do Espírito Santo. Então isso tem que nos levar a orar mais, confrontar nossa vida com a palavra ainda mais intensamente, e todo dia orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude a viver os valores do reino dentro de casa aqui, porque vão me fazer raiva. Porque vão testar a minha fé. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, irmãos, é Deus quem está no controle. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entregue-se de forma incondicional ao Senhor, abrindo mão do seu eu. Porque é só assim que o Espírito Santo vai operar na vida dos que nos cercam. O carcereiro perguntou: o que eu devo fazer? Talvez você pergunte: o que eu devo fazer para alcançar o coração dos meus filhos, do meu marido? O que eu devo fazer? A única maneira é isso. Creia no Senhor Jesus. E crer é uma entrega incondicional. Ou você faz isso, ou nada acontece. E veja que na Bíblia essas promessas estão interrelacionadas. Quando Deus chamou Abraão, ele não viu só Abraão, ele viu a família de Abraão, ele viu os descendentes de Abraão.
Então nós não estamos desconectados disso. A salvação é individual, mas ela não tem que ser estanque, ela não tem que ficar só em mim, ela tem que vazar de mim, ela tem que alcançar os que estão ao meu redor. E enquanto eu estou falando, eu sei que você está chamando pelo nome uma pessoa. Tem uma pessoa na sua casa que precisa dessa intervenção. Então, a salvação possui esse aspecto inclusivista. E Deus quer abençoar, irmãos. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar nossas vidas. Eu tinha outras coisas para dizer, mas talvez era o que Deus queria dizer para mim, não para você. Que Deus queria que você ouvisse, você ouviu, e em nome de Jesus, receba essa palavra, agasalhe ela dentro do seu coração e ore. Você rega essa palavra com muita oração para ela frutificar no seu coração e na vida da sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu creio na palavra de Deus. E você? Então vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Meu Deus, nossa casa é casa do Senhor. Nós repreendemos toda a ação do mal e do maligno no seio da nossa família. Meu Deus, visita agora, em nome de Jesus pedimos, filhos que estão longe. Visita agora maridos que estão distantes. Esposas, meu Deus, que não querem nada com Deus. Visita, Senhor. Visita mães. Pedimos que o Senhor visite pais. Em nome de Jesus. Nós cremos na palavra do Senhor. E quando não sabemos o que fazer, o Teu Espírito nos lembra, crê no Senhor Jesus. Você está orando a Deus? Tem alguém aqui